Olá investidor, seja muito bem-vindo ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre ETF de Small Caps. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre ETF de Small Caps, vou mostrar 3 ETFs, o VB, o VBK, o SLYV e vou mostrar uma comparação no final. Bom, primeiramente, Small Caps são empresas negociadas na Bolsa de Valores que possuem um valor menor de mercado, ou seja, pequenas companhias com baixa capitalização de mercado. Tem muita gente que confunde Small Cap com empresa de valorização, de crescimento, de growth. Então eu vou deixar um card do lado direito aqui para vocês falando sobre ETFs de crescimento, ETF de growths, mas eu vou trazer também um ETF aqui de crescimento que eu acho interessante sobre as small caps, né? Também vai ter um ETF de crescimento. Mas lembrando que não tem nada a ver small cap ser empresa de crescimento ou não, né? Logicamente tem uma chance maior, mas também é possível encontrar muitas empresas grandes que também apresentam um alto crescimento. A primeira ETF que eu vou trazer para vocês é o Vanguard Small Cap ETF. A sigla é VB, cotação de $188. Lembrando que você não precisa comprar o valor cheio, você pode comprar fracionado. Foi criado em 2004, dividendos de 1,59%. Então, normalmente ETFs de small caps não pagam bons dividendos, como a gente pode ver, não é um dividendo tão interessante. Variação de menos 11% no último ano. Então a gente sabe que empresas grandes tiveram problemas no último ano e small caps tiveram problemas maiores ou até semelhantes, né, a empresas grandes. Então a gente sabe que teve alguns problemas as small caps, por isso tem uma variação negativa. Muita gente vai entender isso como um lado negativo, né, vai entender que não faz sentido investir nesse momento, e tem gente também que vai entender que faz sentido investir nesse momento que está um pouco mais baixo. Então cabe a você avaliar se faz sentido para você investir ou não. O emissor é Vanguard, a taxa de administração de 0,5% ao ano, uma taxa baixíssima, isso é bem interessante. Segmento de ações dos Estados Unidos, small cap, né, pequenas empresas. Índice rastreado é o CRSP US Small Cap. Em resumo, dessa ETF, ela possui exposição em empresas de pequena capitalização no mercado de ações dos Estados Unidos. Resumindo, investe em empresas que não têm uma capitalização tão grande, né? Alguns autores aí falam em mais de $1 bilhão, né? Então são empresas que têm menos de $1 bilhão para ser consideradas small caps. Alguns autores falam que são valores até menores, mas para ser considerado uma empresa grande é mais de $1 bilhão. E aqui o total de cotas, né? A gente pode ver que tem uma quantidade imensa, então vai ser bem fácil de comprar e vender cotas desse ETF. A maior exposição está nos Estados Unidos, com 95%, e a gente pode ver aqui, né, que diferente, né? Olha só, ele tem aqui a maior parte, quase 20% aí desse ETF, no setor industrial, né, nas indústrias, olha só. E aqui a gente pode ver que tem algumas empresas, né, como são small caps, não são empresas tão conhecidas dos Estados Unidos, mas tem algumas empresas aqui do setor de aço, né? E aqui a gente pode ver no lado direito os dividendos estavam crescentes, a gente pode ver até tem uma certa área crescente aqui até 2022, mas esse ano, 2023, apesar que não terminou ainda, mas não pagou bons dividendos por enquanto, apesar de ser dividendos baixos, né? Dividendos abaixo de $3 por cota, a cota custando $180, não faz muito sentido para dividendos mesmo. E aqui em relação ao crescimento, a gente pode ver que teve um crescimento, apesar de ter tido uma grande queda aqui em 2020, porque a gente sabe que teve problemas na economia global, e aqui voltou a cair mais um pouco em 2022. E agora parece que está se recuperando, né? Mas a gente tem que ver o que vai acontecer com a economia, que a gente sabe que não está com sinais tão bons nesse momento, né? A gente viu que tem aumentos de juros em vários países do mundo, né? Então isso é um lado que tem que tomar um pouco de cuidado. Outro ETF que eu vou trazer para vocês é o Vanguard Small Cap Growth, ou seja, um ETF que investe em small cap de crescimento. Olha que interessante. A sigla dele é VBK, cotação de $200, criado em 2004, dividendos de 0,60, também não faz muito sentido para dividendo, variação de menos 10, também bem parecido com o anterior, emissor Vanguard, taxa de administração bem parecido com o anterior também, 0,07% ao ano, uma taxa extremamente baixa. Ações dos Estados Unidos, Small Cap Growth. E o índice aqui que ele segue é o CRSP US Small Caps Growth. E o resumo dessa ETF, basicamente o que eu falei para vocês, ele vai ter exposição de empresas pequenas, com capitalização pequena, né,
que exibem características de crescimento no mercado dos Estados Unidos. Então, essa é uma ETF de crescimento, né, que ela vai investir em small caps de crescimento, basicamente, e tem uma quantidade bem interessante de cotas também. E aqui a gente pode ver que a maior parte está nos Estados Unidos, né, 96% está nos Estados Unidos, e a maior parte, né, 24%, no setor de tecnologia dos Estados Unidos, basicamente. E aqui a gente pode ver algumas empresas de tecnologia, né, não são tão conhecidas porque são empresas small caps, como eu comentei, empresas pequenas. Aqui os dividendos a gente pode ver que não faz muito sentido, né? Poucas vezes passou aqui acima de 1,20, $1,20, e o crescimento é bem semelhante ao gráfico anterior, né? Teve uma queda aqui também em 2022, como a gente pode ver, e teve uma leve alta em 2023. E a última ETF que eu vou trazer para vocês é o SPDR S&P 600 Small Cap Value. Então olha só que interessante, a gente vai ver aqui uma ETF que investe em small caps de valor. Olha que interessante, né? Valor, para quem não lembra dos vídeos que eu já trouxe, basicamente vai tentar comprar uma empresa, uma ação de uma empresa com valor descontado, né? Com múltiplos descontados, ou seja, que está barato, relativamente barato, e que acredita que pode se valorizar no futuro. E a sigla é o SLYV. A cotação de $74, criado em 2000, dividendos de 1,58, também não faz sentido para dividendos, variação semelhantes às anteriores, né, o valor negativo, emissor State Street, taxa de administração de 0,15%, é um pouquinho mais alto que as outras, mas está extremamente baixo ainda para os padrões. Ações dos Estados Unidos, Small Cap de valor é o segmento, e o índice é o S&P Small Cap 600 Value. Tem exposição a empresas de pequena capitalização que possuem características de valor no mercado dos Estados Unidos e tem uma grande quantidade de ações, de cotas. A maior parte da exposição a gente pode ver que está nos Estados Unidos, em 95%, e a gente pode ver aqui também que a maior parte não está em tecnologia, né? Está no setor financeiro, olha só que interessante. E aqui tem algumas empresas que a gente pode ver, mas não são empresas tão conhecidas do público, né? Tão conhecidas da maioria dos investidores, porque são small caps. E aqui do lado direito a gente pode ver os dividendos, não faz sentido nenhum, né? Porque a gente pode ver que pagou aqui, na maioria das vezes, cerca de $1,50, basicamente $1,20, né? Poucas vezes pagou mais que $5, mas a gente pode ver que teve também uma curva de crescimento, olha que interessante, né? Teve até um crescimento aqui bem semelhante a 2022, né? Não teve tanto problema quanto as outras, pelo menos nesse último ano. E aqui a gente consegue ver uma comparação, basicamente todas elas tiveram uma valorização interessante nos últimos anos, né? De mais de 150%, a que teve menos aqui foi de 150%, que foi essa última que eu trouxe para vocês, o SLYV, que investe aí em small caps de valor, né? Teve aqui também a primeira que eu trouxe para vocês, small cap, né? Cresceu aí 200%, e a penúltima, né? A do meio, a VBK, que investe em small caps de crescimento, teve 223%. E é isso, investidor. Se gostou do vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima.